Oi, bom dia, gente. Olha, começaram as Olimpíadas do Japão, viu? É a primeira da história sem público nenhum. A cerimônia de abertura foi agora de manhã. E o governo dos Estados Unidos impôs aí novas sanções a Cuba. Vem, vamos lá? Hora das notícias do Bom Dia Acontece, me acompanha? Olha, os alvos dessas novas sanções financeiras a Cuba são o ministro da Segurança e uma unidade de forças especiais do Ministério do Interior chamada de Boinas Negras. O motivo dessas sanções são os abusos de direitos humanos e a repressão aos protestos. As autoridades cubanas prenderam diversas pessoas aí que participaram das manifestações populares contra o regime comunista da ilha, contra a crise econômica em Cuba e pela falta de vacinas. Essas manifestações foram no início do mês. Em comunicado, o presidente Biden disse que isso aí era apenas o começo, viu? E às vésperas da retirada total dos soldados americanos do Afeganistão, a Força Aérea Americana bombardeou os talibãs, aquele grupo fundamentalista islâmico. Pois é, o Pentágono informou que foram ataques estratégicos para ajudar os soldados afegãos nessa guerra. O regime talibã já controla cerca de metade dos 400 distritos do país e está avançando. A guerra do Afeganistão é considerada a guerra mais longa aqui da história americana, 20 anos. No dia 31 de agosto, vai encerrar essa ação militar americana no Afeganistão definitivamente. E o Equador declarou estado de emergência e 2 motins, rebeliões em centros penitenciários, um no sudeste do país e outro próximo ao centro, deixaram aí pelo menos 22 mortos e mais de 40 feridos. O estado de emergência autoriza a liberação de recursos federais para restabelecer a ordem nesses lugares aí. No Brasil, o deputado federal Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca no Rio de Janeiro, viu? Foi o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quem aplicou o imunizante nele. Olha, a segunda dose já está marcada para outubro e na saída, Flávio Bolsonaro incentivou a população a se vacinar com as 2 doses. O Instituto Butantan anunciou que está avaliando a eficácia da vacina Coronavac contra a variante Delta e no Rio de Janeiro foram confirmadas 4 mortes aí por causa dessa mutação indiana, a mutação Delta. Olha, depois da França, foi a vez da Itália anunciar que vai exigir, a partir de 6 de agosto, o passaporte da Covid, aquele documento que comprova a vacinação. Isso para as pessoas poderem entrar em restaurantes, bares, museus e shows, viu? Ou teste negativo de Covid, com prazo de 48 horas. A Inglaterra, que no último dia 19 tinha suspendido aí as restrições do país, como máscaras e isolamento social, está avaliando adotar essa mesma medida, o passaporte da Covid, para lugares fechados, como danceterias, por exemplo, viu? Essa medida está em discussão e pode ser adotada em setembro. A União Europeia alertou que até o final de agosto a variante Delta vai representar 90% das infecções em todos os países do bloco. A Austrália está mantendo o lockdown aí por causa dessa variante Delta, e aqui nos Estados Unidos o número de casos de contaminação por essa variante indiana aí subiu 250% desde o início do mês de julho. São 45 mil contaminações diárias sendo registradas aqui no país. Em Nova York, em um acampamento de verão, 31 crianças abaixo de 12 anos testaram positivo para Covid. Em Illinois, 80 casos em outro acampamento de verão. No Texas, um retiro religioso, 125 adolescentes e adultos também testaram positivo. A Flórida é um dos estados com mais casos de Covid. Responde hoje por 20% das novas contaminações em todo o país aqui nos Estados Unidos. Aqui no sul do estado da Flórida, os maiores registros de contaminações e mortes são registrados nos condados de Miami-Dade, Fort Lauderdale e West Palm Beach. São em média 200 mortes por 100 mil habitantes. E olha, no oeste dos Estados Unidos já são 2 semanas de intensos combates dos incêndios florestais aí fora de controle. Uma área de 400 mil acres já foi completamente destruída pelas chamas, maior que a cidade de Los Angeles. Olha, esse calor intenso e o tempo seco estão atrapalhando os trabalhos dos bombeiros. A China vai ser atingida por 2 tufões nesse final de semana. O primeiro, chamado Infa, de categoria 2, com ventos de 176 km
por hora, pode ganhar mais força ainda hoje e deve atingir o leste da China. O segundo, chamado aí Senpaka, categoria 1, mais fraco, com ventos de 137 km por hora, mesmo assim deve ganhar também força entre hoje e amanhã e deve atingir o sul do país. Os dois tufões, Infa e Senpaka, devem provocar aí muita chuva, ventos fortes, raios e até ressaca no mar. Olha só, lembrando, o leste da China é a região que vem sendo duramente castigada aí por tempestades nas últimas semanas, que já mataram pelo menos 33 pessoas. Alguns jornais estão chamando aí de as piores chuvas dos últimos 1000 anos. Outros jornais locais estão dizendo que são as piores tempestades dos últimos 60 anos. Olha, o Japão talvez sinta aí os reflexos do tufão Infa, que vai atingir a China. Pode provocar ondas de 3 metros de altura. E quem gostou dessa notícia aí foram os atletas olímpicos do surf, incluindo os brasileiros, viu? E os Jogos Olímpicos começaram oficialmente hoje em Tóquio, no Japão. Olha, a diferença de horário daqui dos Estados Unidos para lá é de 13 horas. Então, noite no Japão, dia aqui nos Estados Unidos. A cerimônia de abertura foi agora de manhã, com a presença do imperador Naruhito, da primeira-dama americana Jill Biden e do presidente francês Emmanuel Macron. Olha, todos eles estavam usando máscaras. E por causa da Covid, pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos não vão ter público. O Brasil vai participar das competições com 300 atletas. Olha, a maior parte da equipe é novata. São 174 estreantes, o restante já é medalhista. O surf e o skate aí estão estreando esse ano nas Olimpíadas, estão entre as apostas para ganhar ouro também, viu? E por falar em Olimpíadas, o tenista sérvio Novak Djokovic, de 34 anos, está a um passo de bater um recorde histórico, o Golden Slam. Isso significa vencer os 4 jogos anuais mais importantes do tênis e a Olimpíada também. Ou seja, o Aberto da Austrália, Roland Garros, o Wimbledon, o US Open. Olha, ele já ganhou todos esses e agora tem que ganhar as Olimpíadas também. A alemã Steffi Graf é a única jogadora a ter vencido os 4 torneios do Grand Slam, mais a medalha de ouro olímpica, ter ganho a medalha de ouro olímpica no mesmo ano, em 1988, viu? A Unesco vai anunciar os novos patrimônios da humanidade entre os dias 24 e 31 de julho no encontro na China. O sítio Burle Marx, que fica no oeste do Rio de Janeiro e abriga aí uma coleção de mais de 3.500 espécies de plantas tropicais e subtropicais do mundo inteiro, pode entrar para essa lista da Unesco. Vamos torcer, né? E olha, no dia 25 de julho, domingo, é comemorado o Dia da Mulher Negra. Em Brasília, vai acontecer de hoje até domingo o Festival Latinidades, com o tema Ascensão Negra das Afro-Latinas. A ideia é compartilhar a diversidade culinária dessas mulheres na internet. Para encerrar, gente, vamos de dólar? Então anota aí, ó, comercial R$ 5,21, turismo R$ 5,40. E olha, uma última notícia, a ONG If You Foundation vai distribuir 1.500 kits escolares aí em Boca Raton, Orlando e Boston. A campanha se chama Back to School. Quem quiser participar dessa campanha aí tem que se cadastrar no site deles. Olha, no boletim inscrito tem um link com mais informações, todos os dados. Entra lá, é só clicar e checar a informação, tá legal? Gente, é isso aí, siteacontece.com, mais notícias, mais informação. Segunda-feira eu volto com mais notícias. Olha, bom final de semana para todo mundo. Ruth Oliveira Arias, bom dia e até segunda.